Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segundou. Segundou. E já estamos aqui no nosso encontro semanal. Um deles, não é mesmo? Se tu tá vendo essa live no replay, saiba que ela fica salva por 24 horas, tá? E depois ela vai parar lá no YouTube. Então, se tu começou a assistir e por alguma coisa não conseguiu terminar, o link do YouTube tá ali na bio. Então, te inscreve e vai pra lá. Hoje tá muito frio. Espero que o som da live não esteja abafado, porque eu tô usando hoje outro tripé. Normalmente eu boto meu tripé na janela, mas hoje sem condições de abrir isso aqui. Pra quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul e aqui só existe duas estações, né? Ou muito frio, né? Ou muito calor. Tipo, ou é inferno ou é Alasca. Não tem outra opção. E hoje estamos no momento Alasca. Agora tá 4 graus. Até a hora que eu entrei na live tava 4 graus. Então, tipo, tá muito, muito, muito frio. Então, sem chance de abrir a janela. Espero que o áudio esteja bom, tá? Então, seguimos. Hoje a gente vai conversar sobre persona. Se tu não acompanhou, ou se tu tá aqui no YouTube e não sabe, o Formando Donas é uma série de lives, nosso encontro semanal, onde eu trago tudo o que eu acredito que uma dona de firma precisa saber, de uma forma simples, aplicável e fácil de ser entendida. Quando eu comecei aqui no digital, há 5 anos atrás, a linguagem era difícil de ser entendida, né? A gente não tinha onde buscar tanta informação. E quando eu resolvi trazer esse quadro pra cá, foi exatamente por entender que agora tem muita gente chegando, né? Pela situação que estamos vivendo. Deixa eu colocar aqui o horário. Isso. Tem muita gente chegando no digital. E ainda é muito complicado algumas coisas para quem tá chegando. Porque tu não tem muito onde buscar, né? Por mais que tu tenha uma infinidade de pessoas que passam conteúdo, a maioria dos conteúdos, ou na sua totalidade, te dizem o que tu tem que fazer. Mas poucos te falam como que tu vai fazer isso, né? Então tá bom, eu preciso ter um Canva de negócio. Nós estamos no nosso quarto encontro, quarto ou quinto, por aí. A gente já falou sobre Canva de negócios, proposta de valor, que são coisas que tu, se tem uma empresa, tu precisa ter isso muito claro, né? Semana passada conversamos sobre funil, o funil inclusive ainda tá aqui. Conversamos sobre funil e qual a importância dele, né, no teu negócio. E hoje a gente vai falar sobre persona. Por que eu deixei a persona depois do funil? Porque eu acredito que se tu não sabe qual é o caminho que tu vai levar o teu cliente, de nada adianta tu saber quem era esse cliente. Então, a ordem que nos ensinam, ao meu ver, tá errada. De nada adianta eu saber quem é a minha persona se eu não sei os produtos e o caminho que esse cliente vai percorrer. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é, antes de definir qual a persona de vocês, definam um produto que vocês vão comercializar. Seja ele um produto físico ou um infoproduto, tá? Mas vamos começar do comecinho. Seguinte, que diacho é a tal da persona, tá? Muita gente confunde ainda, mesmo com toda a informação que a gente tem, e por isso que eu acho que é importante a gente falar de uma outra forma, né? Muita gente ainda confunde persona com público-alvo.
Tice, mas não é a mesma coisa? Não, não é, né? Não é. E qual que é a diferença, então? Eu ilustrei. Isso aqui é um público-alvo, tá? É um grupo de pessoas que projetam o teu cliente ideal. Então, eu tenho uma loja de roupa e o meu público-alvo são mulheres de 25 a 35 anos que moram na minha cidade. Esse é meu público-alvo. Meu público-alvo são homens e mulheres dos 18 aos 40 que moram nas grandes capitais. Isso é um público-alvo. Ó, é um monte de bonequinho, né? O que é a persona? É um bonequinho só. É a representação do teu cliente ideal. Ela é uma pessoa, ela tem nome, ela não tem entre tal e tal idade. Tu não tem entre 18 e 45, né? Tipo, eu não tenho, eu tenho 33. Então, eu não me chamo Maria, ou José, ou Pedro, ou Josefina. Meu nome é Tiziana. Eu tenho 33 anos e eu moro num bairro específico de uma cidade no Vale dos Sinos. Então é isso que tu faz com a persona, né? Tu torna ela o mais humana possível. E aí começamos com a parte que provavelmente o que vocês vão ouvir aqui, vocês não vão ouvir em outro lugar. Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês de como é que foi quando eu comecei, tá? Quando eu comecei, e eu comecei a estudar sobre persona, né? Quando eu comecei, a frase era: invente uma persona. Imagine um cliente ideal. E aquilo me incomodava muito, muito, muito. Vocês não têm noção do quanto me incomodava. Porque eu ficava pensando, gente, como é que eu vou inventar um ser humano? Porque aí invente um nome, aí tu pegava uma cartolina grande, né? Desenhava um bonequinho e começava a inventar. Então, inventa um nome, inventa uma idade, inventa um estado civil, inventa o que ele gosta, inventa como ele pensa. Era uma série de coisas que a gente tinha que inventar. E eu ficava, meu Deus, mas como é que eu vou... Primeiro que eu já passei da fase de inventar coisa, né? Que a gente passa na infância, né? Na infância que a gente inventa os negócios. Mas como é que eu vou chegar nessa pessoa? Porque eu não faço ideia se ela existe. E aí muita gente travava, muita gente parava. Porque quando tu inventa alguém, tu corre sim o risco dessa pessoa sequer existir. E aquilo começou a me incomodar. E eu ficava, mas não tá certo isso aí, não tá certo isso aí, não tá certo isso aí. Então hoje, já tendo mudado muito o discurso do mercado, e hoje eu tendo a minha experiência de bastidor, tanto com os meus clientes na época da agência, quanto o que eu fiz nesse perfil, eu vou trazer duas situações para vocês. Primeira coisa, qual é o fator, né? Em que momento do teu negócio tu tá? A Tícia, eu acabei de começar. Então, minha empresa, ela é nova, né? Eu não faço ideia do que eu vou vender ainda. Aí tu pensa, qual que é o produto que eu vou oferecer? Qual que é o produto que eu consigo comercializar? Se eu vou fazer um infoproduto, o que eu posso ensinar? Então, o princípio é tu. No primeiro momento, quando tu tá começando um negócio, que tu não tem informação nenhuma, o princípio é tu. Não, tu não tem que trabalhar pra ti.
Não é isso que eu tô falando. Mas é que tu precisa saber o que tu consegue ofertar. Então hoje, se me pedirem para vender um curso de aritmética, eu não consigo, porque eu não sei ensinar sobre isso. Agora, se o meu desafio amanhã for colocar um curso de bolo, aí eu consigo fazer. Então, tu precisa olhar primeiro pra ti, tá? Definir o que tu vai fazer. O começo do negócio, o eixo central é tu. Então, tu vai chegar e vai levantar tua bandeira e vai dizer, olha, eu sou a Tiziana, eu sou a Maria, eu sou a Josefina, e eu penso nisso, eu acredito nisso, e eu sei falar sobre isso, e eu posso te fazer a transformação tal. Então, quando eu comecei esse perfil, perdoe se eu espirrar, tá? Mas a rinite ataca nessas mudanças de temperatura. Então, quando eu comecei aqui, meu primeiro lançamento foi 45 dias depois que eu lancei esse perfil aqui. Eu não tinha uma persona definida para esse perfil. Eu simplesmente levantei minha bandeira e disse, olha, eu sou a Tiziana, eu acredito que toda mulher merece o direito de ter uma vida baseada na escolha, né? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente perdeu o nosso direito de escolha e não. Então não. Eu não quero mais ver mulher vivendo relações frustradas porque ela não consegue pagar seus boletos. Eu não quero mais ver mulher presa em amizades que não fazem sentido porque ela é obrigada a conviver com aquele núcleo social. Eu não quero mais ver mulher vendo o filho crescer pela agenda da escola, se isso não é o desejo dela. Eu cheguei aqui e falei, isso é o que eu acredito, isso é o que eu defendo. E eu posso te ajudar a não passar por isso, te ensinando como tu coloca o teu negócio no mundo. Em 8 semanas, o teu negócio online tá no mundo e de uma forma que se torne rentável. Foi isso. E dessa levantada de bandeira, eu fiz 20 mil reais. E aí eu comecei a entender quem eram aquelas pessoas, né? O que elas tinham em comum. Então, o que eu entendi? Que a maioria das mulheres que compraram meu primeiro produto eram mães. Opa! Então, se a maioria das pessoas que compraram eram mães, talvez a pessoa, o meu cliente ideal, seja uma mãe, né? E a partir dali, a partir de ter uma base, de entender o quem tinha chego até mim, eu comecei a modelar. E é aí que tu vai para a segunda etapa. Se o teu negócio já não tá no começo, se tu já vendeu, se tu já tem um cliente para chamar de seu, né? Se tu já tem alguém que tu diga assim, ó, já tenho um contato mais íntimo, já posso fazer perguntas, já consigo entender um pouco do que é a vida desse cara, ou né, dessa mina e tal. Aí tu vai começar a modelar. Então, bom, a minha persona, ela tem 34 anos. Ela é uma mulher que é casada, mas é responsável quase que total pela educação dos filhos. Então, sim, ela é mamãe solo, mesmo que casada. E aí isso já cria uma polêmica quando eu falo sobre isso por aqui, porque, Tícia, eu não sou mãe solo, eu sou casada. Meu amor, se tu cuida do teu filho sozinha, se teu marido mal aparece em casa, e quando aparece pra fazer as coisas dele e tu te vira com as crianças, tu é mãe solo.
Aceita que dói menos. Então, minha persona é uma mãe solo, mesmo que casada. Tem 2 filhos. Não quer mais ficar na CLT. E aí tu vai modelando essa pessoa. Não é pra inventar uma pessoa na tua cabeça. E se te disserem que é pra tu inventar, já corre pras colinas e foge, porque é cilada, Bino. Não faça isso. Porque tu vai te sentir frustrada, tu vai sentir que o problema é contigo, quando na verdade não é. É simplesmente que tu tá procurando uma pessoa que de fato não existe. Então pronto. Tu tem uma cliente, aí disse, mas eu tenho agora, comecei e vendi, eu tenho 15 clientes. Cara, pega aquela que tu mais gostou de atender. Sabe aquela que rolou uma conexão, que tipo, tu pensa, meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa, modela essa. Porque aí, eu vou te falar uma outra coisa, que é muito polêmico, mas que hoje eu tô pelo caos. Tu pode e deve escolher a tua persona. Vamos a um exemplo prático por aqui? Eu, Tiziana, não consigo trabalhar com quem é a rainha do mimimi. Eu não consigo trabalhar com o tipo de pessoa que arruma uma desculpa para cada solução que tu apresenta. Eu não consigo trabalhar com quem diz, mas o cacete de agulha. Faz o que tem que fazer e não começa com mas. Eu preciso fazer, mas meu computador não funciona. Se vocês vissem o estado do notebook que eu tô trabalhando agora, vocês iam chorar. Porque eu tô montando um PC de mesa. Então, quem tá funcionando por enquanto é o meu notebook velho de guerra. Se eu ficar esperando até a peça que o meu TI, eu tô muito chique, né? Agora tem TI, que o meu TI indicou e que tá vindo de fora, pra daí eu, quem sabe, começar a fazer, eu não vou fazer. Mas eu não tô com a arte perfeita. Cacete, vai fazer o que tem que fazer. Mas eu... Não tem mais. Não tem mais. Pega e faz. Simples assim. Então eu, Tiziana, não consigo trabalhar com gente assim. O meu tempo, ele é muito valioso. Muito. Alguns anos atrás, eu não dava valor pro tempo, né? Não dava valor pra minha vida. Hoje eu dou muito valor. Então não tem conversa, não tenho tempo pra perder com quem não quer fazer. Porque sim, tem muita gente que tá aqui e que diz que quer, mas que não quer. Porque se quisesse, fazia. Então é simples. Tu vai fazer 2 horas por dia, excelente, tu estás fazendo. Então eu escolho não trabalhar com gente assim. Eu escolho não trabalhar com fogo de palha. Porque como eu disse, meu tempo é muito valioso. Eu não posso perder meu tempo com quem tá brincando de ser adulto. Não dá, não tenho tempo pra isso. Tem 3 filhos pra criar, tá vindo mais um aí, eu tenho marido, eu tenho empresa, eu tenho agência, eu tenho meu pai, eu tenho minha empresa no litoral, eu não tenho tempo pra ficar brincando disso. Né? E eu sei que isso choca um pouco. Porque a gente foi acostumado com aquela máxima de que o cliente tem sempre razão.
A gente foi acostumado a aceitar qualquer coisa porque te pagam. E isso não é uma mentalidade que eu tenho agora porque eu tô aqui, tá? Isso é uma mentalidade que eu já tenho há muito tempo. Eu tive um caso só na agência, mas que me marcou muito, porque a pessoa me contratou sem fazer ideia do que um gerenciador de mídia fazia. E eu expliquei, expliquei, a gente teve uma reunião de 3 horas, eu sentei, eu expliquei, mas a pessoa não entendeu. A pessoa acreditou que ter um gerenciador de mídia era automaticamente aumentar o faturamento, né? E são coisas distintas. Vai aumentar o faturamento? Provavelmente, naturalmente, sim. Mas não é obrigatoriamente que tu vai começar hoje a um trabalho de gerenciamento de mídia e daqui a uma semana tu vai dobrar o faturamento. Então eu sentei e eu expliquei pra ela, olha, o meu papel aqui é aumentar o número de pessoas que vão até o teu negócio, né? Então, assim, eu sou totalmente contra feed catálogo. Porque já passou do tempo de fazer isso. E eu já falava sobre isso em 2019. As pessoas não entram no Instagram para comprar alguma coisa. Quando tu quer comprar uma geladeira, tu vai entrar no Google para comprar essa geladeira. Quando tu quiser aprender como troca a resistência do chuveiro, tu vai pro YouTube para fazer isso. Quando tu quiser ouvir uma música, tu vai pro Spotify para fazer isso. Então, cada rede social tem o seu perfil. Quando tu quiser ver teus tio-avô, os velhos da família, tu vai pro Facebook, né? Ó, tá vendo espirro. Vou ver se eu consigo trancar. Vou encher d'água. Né? Cada rede social tem o seu por existir. E o Instagram não é o lugar para que tu entra para comprar alguma coisa. Tu entra para passar tempo, tu entra para se entreter, tu entra para se divertir, tu entra para esquecer um pouco o caos que nós estamos vivendo. O Instagram é um escapismo, é para passar tempo. Então, se tu só colocar foto de roupa ali, cara, as chances de tu vender são muito pequenas. Tu pode até vender, mas não o que tu poderia vender se tu entendesse o que a ferramenta te proporciona. E eu mantive esse diálogo com ela uns 20 dias. E todo dia, não importava o horário, eu recebia o WhatsApp dela dizendo que mas aquela peça que tu botou, eu não tenho muita numeração. Porque aquela peça não tem naquela cor. Porque isso, porque aquilo. Eu disse, cara, assim, ó. Tu não entendeu o meu trabalho. Eu não tô aqui pra fazer catálogo de produto, tá? Então, deu. Segue a tua vida, procura outro profissional se tu quiser, e eu vou seguir a minha, tá tudo certo, porque não valia o desgaste. O valor que eu recebia não valia o desgaste que eu tava passando. E aí eu ouvi horrores, que eu não era profissional, que como assim eu tava abandonando um contrato, né? E eu disse, tá na cláusula. As pessoas não lêem o contrato. Eu entregava o contrato, assinava o contrato. Ninguém lia o contrato. Não é problema meu. Então, sim, a gente pode e a gente deve demitir clientes que não nos façam bem, né? Que não estejam alinhados ao que a gente está disposto a entregar. Então hoje, nessa segunda-feira de manhã, eu estou te dando de presente o poder
de demitir clientes abacaxi, tá? Não vale a pena. Seja seletivo, né? Entenda que tu tem esse poder. E escolha a tua persona. Escolha os teus clientes. Não aceite qualquer coisa simplesmente pelo valor que tu vai receber. A tua paz, o teu crescimento não tem valor no mundo que pague, tá? Então, se tu ainda não tá no grupo lá do Telegram, o link também tá na bio. Lá eu mando o material complementar das aulas de segunda, tá? Então, lá tu consegue encontrar um material de apoio. Eu vou colocar agora, essa semana, das aulas que passaram, tá? Pra vocês terem acesso. Daqui a pouco tu chegou agora. E, se eu quero entender o processo, né? A caminhada, eu vou colocar lá também, para que vocês tenham acesso a esse material. Então, entenda qual é o lugar que teu negócio tá, qual que é o processo que tu precisa fazer, e depois que tu tiver já alguém, tu modela. Nunca invente nada e entenda que o processo começa por ti, tá? Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de ter uma opinião formada, não tenha medo, tá? Porque vai ter gente que vai te amar e vai te odiar pelo mesmo motivo. Mas quem agrada a todo mundo não vende pra ninguém, né? E a gente não tá aqui no Instagram pra fazer a bonita. A gente tá aqui pra ter um negócio e faturar muito bem, obrigada, tá? Então, por hoje foi isso. Essa live fica salva por 24 horas, então até amanhã de manhã ela tá aqui. E muito obrigada, meninas que estiveram comigo. Tô muito feliz. E excelente semana, excelente segunda. Um beijo enorme pra vocês. E não se esqueçam que amanhã nós entramos no último mês do primeiro semestre de 2021. O que tu vai fazer? Pensa aí, tá? Beijo pra vocês. Excelente semana. Fui.